Bom, retomando então a nossa aula, já fiz a minha pausa aqui, já fui almoçar, já tomei meu cafezinho, já toquei meu violãozinho e agora vamos então retornando. É, eu não sei se vocês estão escutando um barulho aí de fundo, temos uma reforma aqui no apartamento de cima. Eu espero que o barulho não vá atrapalhar. Bom, eu tinha parado nesse slide aqui, né? A gente falou de aplicações, né? Aplicações na área de pesquisa operacional, né? E aí eu falei para vocês que muitas dessas aplicações também você pode dizer que são aplicações de otimização combinatória. Nem todas são, mas muitas delas são, tá bom? Então a gente viu aí que dá para resolver bastante coisa em áreas totalmente diferentes com otimização combinatória. Agora, deixa eu dar um exemplo mais concreto, né, de um problema de otimização combinatória. Então, por exemplo, esse é o problema clássico, que eu sempre que eu vou dar, eu preciso até mudar meu repertório, né? Toda vez que eu vou falar o que é um problema de otimização combinatória, eu falo do problema dos caminhos, né? Então aqui, ó, é um software que a gente está acostumado a usar, né? Acho que é por isso que eu falo, né? Todo mundo usa, né? Esses softwares que encontram caminho, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu fui lá no Google Maps, né? Aí eu digitei lá, ó, origem a EASH, né? Escola de Artes, aqui não apareceu aqui, mas é a EASH, aqui é a origem. E o destino aqui é o Sambódromo. Também não apareceu aqui, tá em inglês, né? Sambódromo, com E, né? Não Sambódromo. Mas eu cortei aqui na foto, não tá aparecendo, mas é o Sambódromo, tá? Então vamos supor que na sexta-feira à noite você tá saindo da EASH, você vai passar, vai varar o carnaval lá no Sambódromo, né? Então você quer saber um trajeto aqui para você ir para o Sambódromo na sexta à noite e depois na segunda de manhã você quer um trajeto para voltar, né, do Sambódromo até a EASH. Né? São duas instâncias diferentes do mesmo problema, né? Então o problema qual é? Eu dou para você uma origem e um destino, eu te dou o mapa da cidade, né? E eu quero que você encontre, né? O que o programa aí, que o aplicativo encontre para mim um caminho que vá da origem até o destino, tá bom? Então esse software ele precisa ter informação sobre as ruas, né? Sobre qual é a mão da rua, né? Então eu não posso, o software não pode mandar eu entrar na contramão, né? Embora às vezes essa informação não está muito atualizada e o software pode fazer isso. Mas assim, na situação ideal, é, então o software não vai me mandar pela contramão, né? E aqui no caso, o que, que a gente quer otimizar? A gente quer otimizar o tempo de viagem, né? Então o caminho que ele me sugeriu aqui, ó, tem 18 minutos, né? E tem 21 quilômetros. Ele está me dizendo também que tem uma outra solução alternativa que tem mesma distância, ó, 22,1 quilômetros, só que vai demorar 20 minutos. Mas às vezes eu posso querer essa outra opção, porque sei lá, o caminho é mais fácil, né? Esse caminho aqui, cadê, ó? Acho que passa pela Dutra. Acho que esse caminho aqui é o caminho por dentro, né? Não sei direito. Eu sou ruim de caminho. Eu acho que esse caminho aqui é meio que por dentro e esse outro não. Enfim, às vezes você pode preferir pegar uma avenida, né, mais fácil de dirigir por ali, né? Então você pode ter algum outro critério que você vai escolher, né? Então esse software ele não está simplesmente olhando para um único critério de otimização, né? Ele está dando algumas alternativas para o usuário. Mas ele poderia ter um único critério, né? Assim, eu quero minimizar o tempo. Então é esse aqui. E eu também, eu nem sei dizer para vocês se o software da Google, se ele encontra de fato um caminho que é é o ótimo, né? Que seria no caso aqui que a gente quer minimizar o tempo, né? O software pode ser que ele rode lá, encontre uma solução, mas pode ser que essa solução não seja a melhor possível, né? Acho que o Google ele não dá essa garantia para você que essa é a solução melhor, né?
mas se você tivesse rodando com um algoritmo, né, de otimização, ele ia encontrar um algoritmo exato, né, que a gente chama, aí ele teria que encontrar um caminho ótimo, né, que seria, no caso, se a gente está otimizando o tempo de viagem, ele teria que te dar o caminho com o menor tempo. E aqui também no cenário prático é muito complicado porque o que a gente tem são estimativas, né? Então você não sabe quanto tempo o teu carro vai demorar para se deslocar aqui nessa rua, por exemplo. Você tem uma estimativa naquele horário, né, que o cara está fazendo a busca, tem uma estimativa, né? Então o cenário real é sempre bem complexo, né? E aí, ó, você vê que, por exemplo, se eu mudo quem é a origem, né? Quando eu vou do Sambódromo para Iashi, aí é outro caminho, totalmente diferente, e é um caminho que eu economizo 1 minuto aí, né? Então, a gente tem que ficar bem atento quando a gente está formalizando, né? Lembra que eu falei para vocês que um dos focos aí que eu quero ter com vocês é justamente que vocês aprendam a formalizar as coisas, né? Então, por que que é importante saber formalizar? É para você ter todos os pingos nos is. Porque se você mexe uma coisinha no enunciado do problema, você já vai ter uma outra solução, né? Então aqui eu só inverti o destino e a origem, aí já é outro caminho completamente diferente, já é outro tempo aqui, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de otimização, um problema bem conhecido de otimização combinatória. Por que que é combinatória? Porque o número de caminhos não é infinito, o número de caminhos é finito. O número de caminhos ele é sempre uma combinação de ruas, né? Então, dentre todas as ruas, quais ruas fazem parte do meu caminho? E em qual ordem, né? Porque o meu caminho começa nessa rua, depois vai para essa, depois vai para essa, né? Ele tem uma ordem aqui das ruas, né? É, aí, obviamente, que o teu caminho não pode pular de uma rua para outra, né? Tem algumas regras que estão meio implícitas, né? Quando eu falo caminho, eu estou dizendo que você não vai pular de um. Você está indo de carro, né? Você não está indo de helicóptero, então você não vai pular de uma rua para outra. Você tem que ir numa sequência que forme um caminho, né? É, certo? É, então tá bom. O que que eu estava falando, hein? Eu ia falar alguma coisa que me deu um branco agora. Essa que é a desvantagem de gravar aula, né, em casa sozinho. Se eu tivesse na sala de aula, alguém ia me lembrar aqui o que que eu estava falando. Eu acho que eu estava falando da formalização, né? Se você muda então a origem e o destino, aí é outra história, né? É, não sei, eu ia falar alguma coisa e eu acabei esquecendo. Paciência. Ah, tá, lembrei. Agora sim eu lembrei. Então, assim, por que que é combinatória, né? Porque quais são os objetos aí que estão, digamos, na nossa mão, né? São as ruas. Então, o que eu considero como a entrada do problema são as ruas que eu tenho aqui no mapa, né? A mão da rua, se ela vai para uma mão ou vai por outra, ou se ela é mão dupla, né? Eu tenho as estimativas de tempo que naquele período, né, eu falo, se for entre 1 hora da tarde e 2 horas da tarde, no dia tal, qual é a estimativa para eu andar nessa rua, nessa distância? Então, tudo isso aí são os dados do problema, né? E aí, a solução aqui, que no caso é um caminho, né, que vai da origem até o destino, é uma combinação de ruas. Então, se o número de ruas é finito, o número de combinações de ruas vai ser finito também. É um número imenso, né? É um número imenso de combinações, mas é um número finito. Então, por isso é que é um problema de combinatória. E aí, por que que é de otimização? Porque eu quero encontrar, dentre todas as soluções possíveis, aquela que tem o menor tempo que vai da origem até o destino, tá bom? Então eu estou minimizando o tempo, tá? Então eu quero otimizar nesse sentido, tá? Otimizar é sempre minimizar ou maximizar, tá bom? Depende do problema. Tem problema que é de maximização, tem problema que é de minimização. Tá certo? Então eis aí um exemplo bem conhecido. É, então agora vamos olhar agora com mais calma. Eu estou vendo aqui que os meus slides eles estão muito próximos da margem aqui, né? Da próxima vez eu vou corrigir isso aqui. Eu vou diminuir ele um pouco aqui. É o slide ou eu acho que é a minha câmera, na verdade, aqui é o meu zoom. É,
Então agora vamos dissecar aqui, olhar com mais atenção aqui o que faz parte aí dessa formalização, né, de um problema de otimização combinatória. Então, o que tem que ter aí? Tem que ter os dados de entrada, tá? Os dados do problema. O que a gente vai chamar de instância, tá? A instância do problema é o quê? Qual é a cidade que eu estou olhando, né? Porque eu não vou considerar, quando eu faço um caminho, né? Eu não vou considerar o mapa do mundo inteiro, né? Então eu estou olhando para qual cidade, né? É, aí qual é o destino? Qual é a origem? Né? Então isso tudo são os dados do problema, tá bom? Os dados de entrada, tá? Ou então a instância do problema, tá? Então, por exemplo, ó, ruas da cidade e suas ligações. Né? Que rua que liga com quais ruas. Né? Estimativa de tempo para percorrer cada rua. Então, isso é um atributo da rua. Né? Então, se a gente for representar isso como um grafo, a rua, vamos supor que a rua é uma aresta. E aí você vai ter associado a essa aresta, digamos, o custo, né? Que é percorrer essa aresta. Né? Ou então o comprimento. Né? Às vezes o teu interesse não é minimizar o tempo, o teu interesse às vezes é minimizar o comprimento. Né? Aqui a gente viu, por exemplo, que esses dois caminhos têm o mesmo comprimento, mas pode ser que tenha um outro caminho que em termos de tempo você gastaria menos, só que em termos de quilômetros percorridos gastaria mais. E às vezes você vai a pé, sei lá. Aí, quer dizer, se fosse a pé o tempo ia ser proporcional, mas às vezes você quer tipo rodar menos com o carro, né? Então você fala, eu não vou eu minimizar o tempo, eu quero minimizar a distância, porque eu quero economizar menos pneu, sei lá. Ou então você não tem um centavo na carteira e aí você quer caminhos que minimizem o número de pedágios, né? Idealmente você não quer passar por nenhum pedágio, né? Eu mesmo uma vez eu estava usando o Waze e ele me jogou num caminho que tinha pedágio e eu não percebi, né? Porque era no Rodoanel, né? Então eu tô andando dentro da cidade, eu nem imaginei que eu ia passar por um pedágio. E eu não tinha um centavo na carteira. Eu tive que descer do carro e pedir esmola, né? Tive que pedir lá no para os outros carros, né, que paravam. Sorte que eu peguei lá logo no primeiro carro que eu pedi, eu peguei um cara lá super gente boa que me deu o dinheiro para eu pagar o meu pedágio, né? E o pior é que o que eu tinha que fazer ainda, eu ia ter que fazer eu caí no lugar errado, depois eu ia ter que fazer um retorno e eu ia ter que pagar dois pedágios, né? Então esse cara ainda me deu dinheiro para pagar os dois, né? O cara foi muito gente boa, né? Também aqueles pedágios do Rodoanel custa R$ 2, né? Não é tão caro assim. Mas enfim, chega de contar histórias. Beleza. É, então tá, comprimento da rua, a mão de cada rua, né? Então é a direção que você pode percorrer naquela rua, quais são os pontos de origem, de destino, tudo isso tem a ver com a entrada do problema, tá? Os dados de entrada, que a gente vai dizer também que é a instância do problema, tá bom? Então, quando a gente for fazer experimentos computacionais, a gente vai ter um conjunto de instâncias de um determinado problema, tá? Aí cada tipo de instância tem as suas peculiaridades, né? Você pode, para esse problema do caminho, você pode falar, eu tenho uma cidade, por exemplo, Brasília, né? Brasília, lá o Distrito Federal, né? Que é um lugar que quase não tem farol, né? Quase não tem semáforo, né? Tem uma estrutura muito peculiar, né? Aí o seu algoritmo lá, o seu método de resolução, ele pode se dar muito bem naquele tipo de cidade. Aí depois você fala, não, eu vou rodar numa outra cidade, São Paulo, vai, que tem muito ônibus, tem corredor de ônibus para todo lado, tem muito trânsito. Aí às vezes o teu método não vai ser bom para aquele tipo de instância, né? Então por isso que é bom, sabe, a gente quando vai fazer experimento, a gente agrupar as instâncias de acordo com as características peculiares que elas têm, né? Para ver, né, como que os nossos métodos se comportam. Depois, outro elemento do problema, né? Condições a serem satisfeitas, tá? Ou então, que a gente pode dizer também que são as restrições do problema, né? Então, nesse problema aí que a gente viu do caminho, quais são as restrições? Quais são as condições a serem satisfeitas? Bom, não pode andar na contramão. Então isso é uma regra, né? Eu te dou lá uma rua, falo qual é a mão dela e eu falo, ó, você não pode andar nessa rua na contramão, né?
Outra regra, só pode ir de uma rua para outra se existe uma ligação entre elas. Então, eu tô ali na Paulista e aí eu quero virar lá na Rebouças. Beleza, isso eu posso fazer, né? Porque quando eu chego no final da Paulista, eu caio lá na Rebouças. Agora, se eu falar para você que eu quero ir da Paulista para como é que chama lá a rua para Radial Leste, direto, não dá. Eu não tenho, não existe uma ligação entre essas duas ruas. Uma não desemboca na outra. Então a minha solução ela não pode falar para você da Avenida Paulista você ir para Radial Leste, tá bom? Ela tem que te dar os caminhos na ordem certinho que as ruas aparecem, né? O caminho deve começar na origem e terminar no destino, né? O teu caminho não pode, né, esquecer esse detalhe, né? Esse mero detalhe, né? Que você tem uma origem e um destino. E algumas regras às vezes são tão óbvias que a gente às vezes até, né, às vezes até esquece de mencionar explicitamente, né? Que nem essa que eu falei aqui da, você não pode, né, só pode ir de uma rua para outra se existe ligação entre elas. É uma regra tão óbvia que às vezes a gente fica subentendido, né? Quando você fala caminho, a regra já está subentendida, às vezes a gente nem coloca no texto, mas quando a gente vai formalizar matematicamente as coisas, o ideal é a gente ir no detalhe, tá bom? Não deixar escapar nada. Não pode passar duas ou mais vezes na mesma rua, né? Em geral, né, você não quer fazer isso. Às vezes até como você quer otimizar alguma coisa, isso naturalmente não vai acontecer. Você não vai passar duas vezes na mesma rua, né? Então, às vezes, não é nem conveniente você ficar colocando regras que você sabe que sempre vão ser cumpridas, né? Pela própria natureza do que a gente vai chamar de função objetivo, né? Que aqui, no caso, a nossa função objetivo é minimizar o tempo, né, de viagem. Então você sabe que minimizando o tempo de viagem você naturalmente não vai passar duas vezes na mesma rua. Então você nem precisa colocar isso como regra, tá bom? Mas em outros contextos pode ser que, né, isso seja necessário, tá? É, Às vezes você quer maximizar alguma coisa, né? Suponha que você vai passar numa rua e aí cada rua que você passa é uma propaganda que você faz, vai. Vamos supor, você tem um carro de som e aí ele está fazendo campanha lá de um candidato, né? Aquelas musiquinhas lá do Ei, Mael, o democrata cristão, né? Então o carro de som vai passar lá, fazendo campanha do Emael. Aí, quanto mais ruas ele conseguir visitar, mais né, você fica contente, né? Eu consegui visitar mais ruas. Aí você quer, vamos supor, maximizar o número de ruas que você vai visitar. Aí, nesse caso, é bom que você diga que você não quer visitar duas vezes a mesma rua. Senão pode ser que o cara do som ele vai ficar o dia inteiro na mesma rua, né? Ele vai rodar lá o dia inteiro e vai falar para você que ele fez propaganda o dia inteiro para você, né? Que ele rodou, né? Vamos supor que você quer maximizar a quilometragem que o carro rodou, né? Aí o carro rodou lá um monte, mas ele ficou tipo na mesma rua, né? Então não pode. Aí você vai ter que falar, eu não quero que você passe duas vezes na mesma rua, né? Outro elemento importante aí de um problema, importante não, fundamental, né? Sem isso não tem problema de otimização combinatória. É a função objetivo. Então a função objetivo ela vai ser ou de minimização ou de maximização, tá? Então exemplos, caminho mais curto, que aí eu estou considerando menor distância, né? Ou então um caminho mais rápido, que é o que minimiza o tempo, poderia ser o caminho que minimize a quantidade de pedágios, né? Enfim, várias funções você poderia pensar de função objetivo, né? Então, para você falar que você tem um problema de otimização combinatória, você tem que ter uma função objetivo, tá bom? É, Quando a gente vai dialogar, eu falo assim, quem é o especialista na área de otimização combinatória. Às vezes ele vai resolver um problema lá, um daqueles que apareceu no vídeo lá. Teve um lá que era de companhia aérea, né? Aquele primeiro, né? O primeiro problema do vídeo tinha a ver com companhia aérea, né? Aí às vezes você vai conversar com o cara lá da logística, da companhia aérea, e às vezes a pessoa não sabe direito o que ela quer. Ela não sabe te falar direito. Ela vai falar assim: ah, a gente quer
sei lá, maior satisfação do nosso cliente, né? Só que a satisfação do cliente, às vezes ela está atrelada, por exemplo, ao tempo de espera que ele fica, né? Então lá no vídeo mencionaram lá que tinha uma questão lá que era, acho que era até bem isso mesmo, né? De minimizar o tempo de espera, né? Então o avião, logo que ele pousa, quanto tempo ele demora depois para poder decolar de novo, né? Isso pode ter a ver com a satisfação do cliente, né? É o tempo que ele vai ficar esperando. Então, então, às vezes, você vai ter que arrancar essa informação de quem não é o especialista para você formalizar o que aquela pessoa está querendo te pedir, mas ela não sabe direito o que ela quer te pedir. Aí você vai chegar à conclusão de que, na verdade, o que ela quer é minimizar o tempo de espera, né? Por exemplo. Tá bom? Beleza. Aí, tendo isso tudo, né? Então, esses três elementos aqui é o que definem, né, o problema de otimização combinatória. Aí você vai poder saber o que é uma solução, né? Então, o que, que é uma solução viável, que a gente chama, né? Uma solução viável, ela é um objeto que satisfaz todas as restrições do problema, tá bom? Então, por exemplo, no problema do caminho, que a gente viu lá. O que, que é uma solução viável? É um caminho da origem até o destino que não anda na contramão, né? Em nenhuma rua não passa na contramão, né? E aí também assim segue lá, né? Não pula, né? Então só anda de uma rua para outra se tiver uma ligação, e tal. Então todas as soluções que satisfazem essas restrições são soluções viáveis, tá bom? Me dá só um minuto aqui que a minha gata ela tá me atrapalhando. Salila, vamos descer um pouco aqui. Tá. Tô apanhando aqui da gata. Vai, Lala. É o imprevisto aqui da aula em casa, né? Eu tô me estranhando aqui com essa gata. Ela é uma gata que mora na casa da minha ex-mulher. E aí a gente teve um problema que ela arranhou o meu filho, pequenininho. Aí agora quando as crianças vêm pra cá, aí eu tenho a minha gata, né? Eu tenho a minha gata, ela tem a dela. Aí quando as crianças vêm pra cá, a gente troca as gatas. A gata mais brava fica aqui, longe das crianças. E aí depois troca de novo, né? As crianças quando vão pra lá, enfim, trocou criança, trocou gato junto. E aí agora ela tá meio estranhando essa situação aqui. Tô quase apanhando dela aqui, ó. Fui tirar ela aqui de perto de mim, ela ficou brava. É, mas vamos lá. Ainda bem que eu não tô filmando a minha cara, né? Senão vocês iam me ver aqui sendo intimidado pela gata. Tá bom, então solução, pessoal, você pode até chamar um conjunto de ruas de solução, mas se esse conjunto de ruas não satisfaz as restrições, então você vai dizer que ela é inviável, né? Ela não é uma solução viável, tá bom? Beleza. É, Aí o que que é uma solução ótima? Né? Agora, é só para esclarecer esse negócio da solução viável, muitas vezes a gente usa a palavra solução no sentido de solução viável, tá bom? E aí, solução inviável, às vezes, né, nem sempre as pessoas usam esse termo, tá bom? Então, geralmente, tá, a gente nunca vai estar interessado na parte inviável da coisa, a gente sempre está olhando para soluções viáveis do problema. Tá? Então, quando a gente falar uma solução, a gente vai estar falando de solução viável, tá bom? Então, quando eu falar assim, uma solução do problema, é uma solução viável, tá bom? Então, vamos convencionar isso. Aqui nessa disciplina, toda vez que eu falar solução, eu estou pensando em solução viável, tá bom? Eu vou tentar falar explicitamente, né, a palavra viável, mas quando eu não falar, você pode imaginar que eu estou falando solução no sentido de solução viável, tá bom? Aí o que é uma solução ótima? Né? Uma solução ótima, ela é uma solução viável cujo valor na função objetivo é ótimo. Né? E aí o que significa ser ótimo? Se a gente está falando de um problema de minimização, então o valor dessa solução na função objetivo
é menor ou igual a todas as outras soluções viáveis, tá bom? Se fosse maximização, seria maior ou igual a todas as outras soluções viáveis, tá bom? Então, no caso aí do problema de caminho, um caminho ótimo, né, é o caminho que, se a gente está minimizando o tempo, é o caminho que o tempo desse caminho para aquela origem, para aquele destino, é o menor tempo possível dentre todos os caminhos viáveis, tá bom? Então, beleza, pessoal, isso aqui, ó, vocês têm que ter muito isso aqui em mente, tá bom? Se você vê um problema, mesmo que ele não está dizendo explicitamente o que, que é dado de entrada, quais são as restrições, porque às vezes é uma coisa meio misturada, né? Mas na tua cabeça você tem que ter isso bem claro, assim, ó, o que, que é dado de entrada, o que, que é quais são as restrições do problema, qual é a função objetivo, né? O que, que é uma solução viável para esse problema? O que, que é uma solução ótima para esse problema? Né? Em geral, a solução ótima não é única, tá? Então a gente até viu aqui, ó, no caso do caminho, tem dois caminhos diferentes. Ah, não, nesse caso aqui os dois têm tempos diferentes. Mas se a gente estivesse minimizando a distância, então a gente teria duas soluções ótimas, né? Então a gente pode ter duas, três, 20, 40, 1000 soluções ótimas, tá bom? A solução ótima ela não é única. Então a gente nem o ideal é nem falar a solução ótima, é falar uma solução ótima, tá bom? Porque em geral ela não é única. Agora vamos ver aqui como formalizar um problema de otimização combinatória. Vamos ver uns enunciados aí formais. Vamos dar uma espiada no que há disponível aqui na página do professor Paulo Feofilov, que é uma pessoa, que é um professor que eu considero aqui, ó, a imagem dele aqui, ó. Tá? Então, do site do IME, ó, ime.usp.br/TIL-PF, de Paulo Feofilov. A gente lê aqui, esses dois Fs aqui como se fosse um V, tá? E põe o acento no final aqui, ó, Feofilov. O acento não é no final, né? Feofi é no I. Feofilov. Tá bom? Então, o professor Paulo Feofilov, ele tem várias coisas aqui na internet e ele é muito bom na parte de escrita, tá bom? Ele é uma referência aí muito boa. Então vamos dar uma espiada aqui, ó, em alguns problemas de otimização combinatória que tem aqui na página dele. Então o primeiro problema aqui, ó, o problema de emparelhamento, né? Então, um emparelhamento, no inglês aqui a gente usa a palavra matching para emparelhamento, num grafo não dirigido, então ele já está falando para você, ó, a entrada do problema é um grafo não dirigido. O que, que é um grafo não dirigido? Né? O que, que é um grafo? Né? Tem os vértices, né, que são as bolinhas, e as arestas, que são essas ligações entre vértices, tá bom? Então uma aresta, ela sempre liga dois vértices distintos, tá? Ela não vai, quando é um laço, né, quando a gente fala, quando liga os dois extremos da aresta são o mesmo vértice, é um laço, né? Mas aí a gente sempre considera, aí na maior parte das vezes, que os grafos que a gente tem não tem laços, tá bom? Isso é uma coisa que fica meio implícita, tá? E ele é não dirigido, né, ou então não orientado, porque essa aresta ela não tem uma mão, né, ela não é um arco, né, quando a gente chama de arco, é que ele está ligando de um lugar para o outro, indicando uma direção, né? Aí você veria uma flechinha aqui, quando é um arco, é um grafo dirigido, tá? Ou então um grafo orientado. Agora, quando é um grafo não orientado ou um grafo não dirigido, aí ele tem arestas e não tem direções, tá bom? Então, ó, vê que aqui tudo tá ficando meio misturado aqui. Ele está definindo o que é um emparelhamento, definindo, dizendo lá qual é a entrada do problema, né? Enfim, mas vamos ver que na verdade o enunciado está aqui, né? Vamos ver o texto aqui. Ó. Então, emparelhamento num grafo não dirigido é um conjunto de arestas sem pontas em comum, tá? Por exemplo, essas arestas vermelhas aqui, ó. Então, as pontas das arestas, ó, essa aresta aqui, ó, as pontas delas são esses dois vértices aqui, ó. Não tem nenhuma outra aresta vermelha que tem uma ponta em comum com essa aqui, ó. Tá? Essa aresta preta aqui, ó, ela tem uma ponta em comum com essa vermelha aqui, ó.
tá? Então não poderia colocar essa aresta no emparelhamento junto com essa, ó. Elas têm uma ponta em comum, tá? Então se eu escolhesse essa aresta aqui junto com essa, já não seria um emparelhamento, tá bom? Então ele está definindo aqui o que é um emparelhamento. Então, geralmente, pessoal, na nossa formalização, quando a gente quer enunciar um problema, a gente não vai logo de cara enunciar o problema. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai ter algumas definições preliminares para depois a gente enunciar o problema, tá? Que é o que ele está fazendo aqui, ó. Então ele definiu o que é um emparelhamento. Tá bom? Dependendo do contexto, ele ia ter que definir o que é um grafo, tá? Se ele tá, depende do público-alvo, né? Se você está falando com um público-alvo que não sabe o que é um grafo, você ia definir o que é um grafo. Aqui, ó, na página dele, ó, pra você ver como ele é caprichoso, ó. Se você clicar aqui, ó, grafo não dirigido, vamos clicar aqui, ó, vamos ver. Vamos supor que você não sabe o que é isso, né? Minha internet não tá muito boa, que tá demorando. Ixi, jogou para cá. Grafo não dirigido. Vamos clicar aqui. Ó, tá aqui a definição, ó. Tá vendo? Então ele vai escrever aqui, ó, tá descrito tudo certinho, com figuras e tudo, o que é um grafo não dirigido, tá bom? Então depois, quem tiver curiosidade de dar uma navegada aí pela página, tá bom? Aí, voltando aqui à vaca fria. Em outras palavras, um emparelhamento é um conjunto M de arestas com a seguinte propriedade. O leque, ó, o que é o leque, né? O leque de cada vértice tem no máximo uma aresta de M. O que é o leque, ó? Esse vértice aqui, por exemplo, ó. A gente vai dizer que os vizinhos dele são os vértices que têm a ligação com ele, né? Então, por exemplo, isso aqui é um vizinho desse vértice, esse aqui é um vizinho desse vértice, esse e esse, tá bom? Então, esse vértice aqui ele tem 4 vizinhos, tá? Que são esses 4 primeiros vértices aqui da parte de cima, aqui, ó, tá bom? E qual é o leque desse vértice? São essas 4 arestas que ligam ele aos vizinhos dele. Tá bom? Então, o conjunto de vizinhos, quem são? Composto por quem? Por esses 4 vértices. E o leque? Por essas 4 arestas aqui. Tá bom? Vocês verem o nível de precisão aqui na hora de definir as coisas, né? Então beleza. Então, um emparelhamento é um conjunto de arestas, tá? Que a gente está chamando de M. E a propriedade que deve atender para ser um emparelhamento é que o leque de cada vértice tem no máximo uma aresta de M, tá bom? Então, olhando aqui, ó, esse vértice, no leque dele ele tem uma aresta só. Nesse vértice, o leque dele, no emparelhamento, ó, nenhuma aresta. Então, no máximo uma, tá satisfazendo, né? Ele não tem nenhuma. Esse aqui, ó, o leque dele, ó, tem uma aresta vermelha. E se você olhar todos os vértices, então, ele ou não tem nenhuma aresta, tá, do leque dele, vermelha, ou então tem uma aresta só dele que é vermelha, do leque dele que é vermelha. Tá bom? É fácil encontrar emparelhamentos pequenos. Aqui ele está fazendo uma coisa mais didática, né? Ele só está dando uma intuição para a gente, ó. Pô, encontrar emparelhamento pequeno é fácil. Por exemplo, o conjunto vazio é um emparelhamento, né? Se eu não escolher nenhuma aresta, eu estou satisfazendo aqui as restrições do problema, né? No caso lá do problema de caminho, o conjunto vazio não é solução viável, né? Porque tem que ser um caminho que vai da origem até o destino. Aqui não, aqui eu tenho que escolher um conjunto de arestas que satisfaça uma certa propriedade. Se eu não escolher nenhuma aresta, eu não estou quebrando a propriedade, então o conjunto vazio é solução viável nesse caso, tá bom? E aí ele está dizendo aqui que, né, encontrar, pegar uma aresta também sozinha, qualquer, né? Se eu pegar qualquer aresta sozinha aqui, é um emparelhamento também, porque não vai ter nenhuma outra aresta que vá entrar em conflito com ela, né? Tá no mesmo leque que ela, né? Certo? Então encontrar emparelhamento pequeno é fácil. A gente não gosta de resolver problema fácil, né? A gente gosta de resolver problema mais difícil. É mais difícil encontrar emparelhamentos grandes, né? É especialmente difícil encontrar um emparelhamento máximo, tá? E aqui o máximo, vamos ler aqui embaixo, ó, um emparelhamento M é máximo se não existe outro maior, ou seja, se não existe um emparelhamento M', tal que
a cardinalidade desse emparelhamento M', cardinalidade de um conjunto, né? Quantos elementos tem naquele conjunto. Então, se esse conjunto de arestas M' tivesse mais arestas do que o M não seria máximo, né? Então a gente fala que o M é máximo quando não existe nenhum emparelhamento M' com mais arestas do que o M, tá bom? Então, agora sim a gente está pronto para entender o enunciado do problema. Qual que é o problema, então, que a gente quer resolver? Encontrar um emparelhamento máximo em um grafo não dirigido, certo? Então aqui, ó, se a gente quiser saber os três elementos básicos de um problema de otimização combinatória, quais são esses elementos? Qual é a entrada do problema? Então, se a gente estivesse na sala, eu ia perguntar para vocês, qual é a entrada do problema? Pensa aí, ó. Qual é a entrada do problema? Espero que você tenha pensado. Um grafo não dirigido. Essa é a entrada do problema. Depois, quais são as restrições do problema? As condições que devem ser satisfeitas, né? Pensa aí, quais são as condições que devem ser satisfeitas? Ah, eu não posso escolher duas arestas no mesmo leque aqui de um vértice, né? Certo? Então essa é a restrição que deve ser satisfeita. Não pode ter duas arestas que incidem no mesmo vértice. É só essa regra, né? Depois, qual é a função objetivo? Né? Pensa aí, qual é a função objetivo? Espero que você tenha pensado maximizar o número de arestas do emparelhamento, tá bom? Então, beleza, sabemos os três elementos desse problema aqui. Aí, sabendo isso, eu consigo pensar o que é uma solução viável e o que é uma solução ótima, né? Então, o que é uma solução viável? Qualquer emparelhamento. O que é uma solução ótima? Qualquer emparelhamento máximo, né? Qualquer emparelhamento com número máximo de arestas. Beleza? Tá bom, esse é um problema. Vamos olhar outro problema. Problema de árvores geradoras de custo mínimo, ou então também conhecido como árvore geradora mínima, né? Seja G um grafo não dirigido com custos nas arestas. Então aqui, ó, já é uma pista, né, de que a entrada do problema é um grafo, só que agora esse grafo é um grafo não dirigido, né? Então tem aresta, ele não tem arco, né? As arestas não têm direção, né? Só que agora tem custos associados às arestas, né? No problema de emparelhamento não tem, tá? Também existe uma versão, tá, do problema de emparelhamento em que a gente associa também um peso, né, que a gente chama, às arestas, e aí a gente quer encontrar um emparelhamento de peso máximo, tá? Mas não é o caso dessa versão aqui do problema, tá? Agora então, na árvore geradora mínima, a gente tem os custos associados às arestas. O custo de cada aresta pode ser negativo ou positivo. Olha aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente esquece de falar, né? Que o custo, por exemplo, quando a gente falou lá do caminho, né? Uma rua, ela pode ter um comprimento negativo? Não, né? Uma rua, ela pode. Você vai falar que o tempo para você percorrer aquela rua é negativo? Não. Então, no caso lá do Google Maps, o custo dos arcos é sempre não negativo, né? Então, ele é positivo, ele não negativo, né? Ou ele é zero ou ele é positivo, tá? Não pode ser negativo. Tá? Aqui nesse caso ele está dizendo explicitamente, ó, pode ser negativo ou não. Então toda vez que você for falar em custo, em peso, alguma coisa assim, você vai ter que dizer se aquilo é um número inteiro, se é um número fracionário. Aqui ele nem falou, ó, se o número é inteiro ou se é fracionário, né? Então a gente vai assumir que pode ser fracionário também. Tá? Tem problema que não, que assim o valor lá que você recebe na aresta é inteiro, né? Então tudo isso é importante a gente saber, tá bom? No caso do problema de caminho mínimo, para quem já fez aí disciplina de talvez aí análise de algoritmos ou então alguma disciplina de grafos, né, de algoritmos em grafos, deve saber, no caso para quem é aluno da EASH,
e já fez, né, AED2, né, Algoritmos e Estruturas de Dados 2, sabe que o problema de caminho mínimo ele não pode ter custo negativo nos arcos, né? Então a gente viu, estudou lá problemas de caminho mínimo. Aí tem algoritmo que não aceita aresta de custo negativo. Tem algoritmo que até aceita aresta de custo negativo, mas não pode ter ciclo negativo. Então, em otimização combinatória, a gente tem que ser muito detalhista, tá bom? Porque qualquer deslize, o teu algoritmo pode não funcionar, o teu método lá pode não funcionar. O algoritmo do Dijkstra mesmo, que é um algoritmo bem famoso para caminhos mínimos, ele não funciona com arco de custo negativo, tá bom? Então, às vezes o caminho, por exemplo, você fala, eu posso passar numa rua e pagar um pedágio. É um preço que eu pago. Só que em outras ruas, quando você passa, você ganha alguma coisa, vamos dizer. Né? Então, pagar ou ganhar tem sinais opostos, né? Então, sabe, é um antipedágio, né? Um lugar em que, em vez de você pagar, você recebe. Né? Aí, se você vai trabalhar com um problema assim, que tem custo positivo e negativo, você já vai ter que usar outro algoritmo. O do Dijkstra não vai funcionar, tá bom? Beleza, aí também assim, agora a gente começa a falar das coisas, dá vontade de falar mais, né? Porque essa coisa do custo negativo, quando não tem ciclo negativo, né? A gente consegue dar uma massageada, digamos, na instância e fazer os custos ficarem todos positivos, né? Então dá para fazer uma gambiarra, né, e usar o algoritmo do Dijkstra. Só não vai dar para fazer essa gambiarra se entrar se entrar ciclo negativo, aí lascou, né? Beleza. É verdade isso que eu falei? Peraí. Agora eu mesmo fiquei na dúvida, né? Eu falei uma coisa aqui que eu mesmo fiquei na dúvida. Então eu vou deixar na dúvida aqui, tá bom? Pode ser que dê para fazer uma gambiarra na entrada ou não. Isso aí também são coisas que a gente tem que cogitar, tá bom? Então quando a gente, né, vê lá, não pode ter custo negativo. Pensa lá, pensa se você não pode adaptar a tua instância para ela não ter esse custo negativo, né? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Sempre os detalhes aí são importantes. Bom, vamos continuar no texto aqui. Ó. O custo de um subgrafo T de G é a soma dos custos das arestas de T. Tá bom? Então, se eu tiver qualquer subgrafo lá, né, por exemplo, ó, esse subgrafo aqui são as arestas que estão sublinhadas aqui, né? É que aqui não está mostrando os custos, né? Vamos supor que o custo fosse 1 para cada aresta. Então, qual é o custo desse subgrafo? É o número de arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Agora, se tivesse uma aqui com peso 2, outra com 3, aí você ia somando esses pesos para dar o peso total desse subgrafo aqui. Cadê onde eu estava? Uma árvore geradora mínima de G é qualquer árvore geradora de G que tenha custo mínimo. Aí, ó, o que é uma árvore geradora? Eu não vou clicar aqui, eu vou falar para vocês, mas se você clicar aqui, você vai encontrar a definição lá. O que é uma árvore geradora? Primeiro, o que é uma árvore? Né? Uma árvore, ela é um grafo que não contém ciclos, tá? Então, o que é um ciclo? Ó, por exemplo, 5 para 4 para 7 voltando para 5, ó, isso aqui é um ciclo, tá? Então esse grafo todo aqui, ó, ele não é uma árvore, ele está cheio de ciclos, ó, isso aqui é um ciclo, isso aqui é outro ciclo, né? Tem um monte de ciclos, né? Agora já o grafo que está sublinhado, ele não tem nenhum ciclo, né? Então esse grafo é uma árvore, tá bom? Ele é um subgrafo do grafo original. Então esse subgrafo aqui é uma árvore. Por quê? Porque ele não tem ciclos, tá? Na verdade, para ser uma árvore, ele também tem que ser conexo. Né? Olha um monte de conceito que a gente teria que definir. Por isso que eu falei para vocês, no problema de otimização combinatória, geralmente vem todas umas preliminares definindo um monte de coisa para depois a gente chegar no problema. Né? Agora tem algumas definições que são meio padronizadas assim de teoria dos grafos, né? Então essas coisas que eu estou falando aqui, ó, árvore, não sei o que, isso é padrão de teoria dos grafos, né?
Então a árvore ela tem que ser conexa, né? Ah, mas o que é um grafo conexo? Um grafo conexo é assim, se eu escolher quaisquer dois vértices, tem que existir um caminho entre eles, tá bom? Para o grafo ser conexo. Então, se eu, por exemplo, arrancasse essa aresta 0,2 aqui, ó, da árvore, já não seria mais uma árvore, ela seria uma floresta, tá bom? Por que uma floresta? Porque é um grafo acíclico, porém não conexo. Então não é árvore, é floresta, tá bom? Então se eu arrancasse a 0,2 aqui do subgrafo sublinhado, seria uma floresta. Agora, como é conexo, tal, então é uma árvore. Conexo sem cíclicos. Tá? Então uma árvore, resumindo, é um grafo acíclico conexo. E aí, para a árvore ser geradora, né, para a árvore ser geradora, ela tem que conter todos os vértices do grafo, tá bom? Porque se eu arrancasse, por exemplo, a aresta 3, 2, eu ainda teria uma árvore, porque o que sobraria seria conexo, só que essa árvore ela não ia conter todos os vértices do grafo, tá bom? Então, não seria uma árvore geradora, tá bom? Então, a árvore geradora ela é um grafo acíclico, conexo e que contém todos os vértices do grafo. E aí o problema de árvore geradora mínima é encontrar uma árvore geradora, é o que é uma, desculpa, né? Qual é a definição de árvore geradora mínima? É uma árvore geradora de G que tem custo mínimo. Então eu vou somar lá o custo de todas as arestas da árvore e aí isso vai dar o custo da árvore como um todo, né? Então toda árvore geradora é viável, é uma solução viável do problema. Aí dentre todas essas árvores tem aquelas que têm o custo mínimo. Pode ser uma só, pode ser várias, né? E aí todas essas que têm o menor custo de todos é solução ótima. Tá bom? Em outras palavras, uma árvore geradora T de G é mínima se nenhuma outra árvore geradora tem custo menor que o de T. Árvores geradoras mínimas também são conhecidas pela abreviatura MST, que é do inglês Minimum Spanning Tree. Tá bom? Então aqui agora o enunciado do problema. Dado um grafo não dirigido com custos nas arestas, encontrar uma árvore geradora mínima do grafo. Certo? Então qual é a entrada do problema? Pensa aí. Espero que você tenha pensado. A entrada do problema ou os dados, né, de entrada, é um grafo dirigido, né? Quer dizer, desculpa, um grafo não dirigido, né? É um grafo não dirigido com custos nas arestas. Isso é a entrada do problema. Quais são as restrições do problema? As restrições são: eu quero encontrar um conjunto de arestas que forme uma árvore geradora, né? Então tem que ser acíclico, tem que ser conexo então são três restrições, né? Uma restrição acíclico, não pode conter ciclos, né? Outra restrição tem que ser conexo, né? Qualquer par de vértices vai ter que ter um caminho entre eles dentro da tua árvore, né? Terceira restrição, ela tem que ser geradora, ela tem que conter todos os vértices do grafo. Tá? Então são três restrições aí que eu tenho que satisfazer. Né? Qual é a função objetivo? Pense aí. Espero que você tenha pensado. É o minimizar a soma dos custos lá das arestas da árvore, que é o custo da árvore, né? Então é minimizar o custo da árvore que você quer encontrar. Certo? Então, olhamos aí para mais um problema de otimização combinatória. Vamos olhar de novo, porque, de novo, é o que eu falei para vocês lá, né? A questão não é só passar conteúdo, eu quero que vocês desenvolvam a habilidade com as coisas, tá bom? Uma desenvoltura, né? Então eu vou mostrar várias vezes para vocês as coisas, depois eu também vou pedir para vocês trabalharem isso, né? No trabalho que vocês vão fazer, enfim, às vezes exercícios que eu posso dar para vocês, eu já vou dar um exercício para vocês ali daqui a pouco. Então os exercícios são opcionais, né? Óbvio, né? Faz quem quer,
mas são altamente recomendados, né? Principalmente para quem quer fazer mestrado, doutorado nessa área, ou iniciação científica também. Aliás, é uma coisa que eu não falei, né? Quem aí da graduação quiser fazer iniciação científica, né, em otimização combinatória, a gente pode conversar. Eu só não garanto que vocês vão conseguir bolsa, tá? Bolsa de iniciação científica é outra história. Mas aí a gente vê como faz, tá bom? Tenta submeter para algum órgão de fomento e ver se a gente consegue uma bolsa, tá bom? Fazer às vezes iniciação científica sem bolsa, eu não gosto muito também, porque às vezes o aluno some, né? Ele não tem bolsa, aí, sabe, a hora que o trabalho começa a ficar mais legal, que aí começa a ficar mais difícil, aí o aluno some, né? Então também é complicado fazer iniciação científica sem bolsa. Teria que, sabe, confiar muito no aluno, tá? Então o aluno ele teria que demonstrar para mim realmente um interesse muito forte da parte dele para eu topar fazer uma iniciação científica sem bolsa, tá bom? Mas a gente pode tentar submeter e ver se a gente consegue bolsa, dependendo do interesse aí do aluno, tá bom? Quem faz graduação na EASH, né? Eu tô falando. Tá bom, então quem tem um interesse maior aí, né? Então aí sim tem que fazer os exercícios, tá bom? Agora vamos para o problema de caminho de custo mínimo, que a gente falou, mas não viu ali o negócio formalizado, né? Então vamos ver aqui como que é a formalização do problema. Num grafo com custos nos arcos, então, né, tá subentendido aqui, ele não tá falando mais grafo não dirigido, tá? Ele poderia até deixar explícito aqui que o grafo é dirigido, né? Se você for ver aqui, ó, no desenho, ó, você já está vendo a direção aqui dos arcos, né? A gente não fala nem aresta mais, agora a gente fala arco, né? Então aqui está subentendido que esse é um grafo dirigido, tá bom? Se você for ver o material do Paulo Feofilov, ele sempre assume que, por padrão, quando ele fala grafo, ele está falando de grafo dirigido, tá bom? Então vamos lá, ó. Num grafo com custos nos arcos, o custo de um caminho é a soma dos custos dos arcos do caminho. Maravilha. Convém lembrar que, por definição, caminhos não têm arcos repetidos e, portanto, cada arco do caminho contribui uma só vez para o custo. Certo? Então aqui ele estava falando, ó, a definição que ele está trabalhando aqui, porque nem todas as definições são padronizadas, tá? Então aqui ele está deixando claro, ó, o que eu entendo por caminho não tem repetição de arco. Beleza. Todos os arcos têm custo 1. Desculpa, se todos os arcos têm custo 1, por exemplo, o custo do caminho é igual ao seu comprimento. Tá? É uma condicional aqui, né? Se. Né? Não está dizendo que isso vai acontecer sempre. Um caminho B. O caminho B é o conjunto de arcos lá do caminho. É mais barato que um caminho C se tiver custo menor do que o de C. Tá bom? Dizemos que um caminho C tem custo mínimo se nenhum caminho com a mesma origem e o mesmo destino de C é mais barato que C. Tá bom? Tá dando os pingos nos is aí. Tá bom? Ele tá dizendo tem a origem, tem o destino, né? Aliás, ele não falou aqui, né? Ó, cadê? Tá, ele não falou, ele não enunciou o problema ainda, né? Ele não enunciou, tá? Então é por isso que ele não falou ainda. Agora que então o enunciado está aqui embaixo, vamos lá. Então, dados vértices S e T de um grafo com custos nos arcos, encontrar um caminho de custo mínimo com origem S e término T, tá bom? Ele está chamando de término, né? Não de destino. Então vamos lá. 3 elementos do problema de otimização combinatória. Quais são? Espero que você tenha respirado fundo aí e pensado. Os 3 elementos são a entrada do problema, as restrições que devem ser satisfeitas e a função objetivo. Agora vamos então encontrar esses 3 elementos nesse problema. Então pensa aí, encontra aí quais são os dados do problema, os dados de entrada.
são basicamente três coisas, né? Uma coisa é um grafo, tá? Que é um grafo dirigido. A outra coisa eu posso chamar de função de custos, né? Uma função que atribui para cada arco, ela atribui um custo, tá? Então tem o grafo e tem os custos, a função de custos, né? E depois tem um par de vértices aqui que é a origem e o término, tá bom? Então são três coisas: o par de vértices aí que é a origem e o término, o grafo e a função de custos nos arcos, beleza? Depois, agora, quais são as restrições que devem ser satisfeitas? Espero que você tenha pensado aí. Ah, eu quero um caminho que comece no S e termine no T, né? E aí lembrando o que que é um caminho, né? Não vai ter arco repetido, ele não vai pular de um arco para o outro, né? Ele tem que andar, né? Assim, tipo, por exemplo, eu estou usando o arco 7 para o 3, aí depois eu tenho que usar algum arco que sai do 3, né? Se eu vim do 7 para o 3, agora o próximo arco do caminho tem que ser um arco que sai do 3. Eu não posso dizer que o meu caminho é 7 3, depois 6 4, por exemplo. Tá bom? Então o caminho ele pressupõe uma ordem, tá? Não é só o conjunto dos arcos, ele tem a ordem em que esses arcos vão aparecer no caminho, tá bom? É, Beleza, então essas são as restrições, né? E qual é a função objetivo? Função objetivo é minimizar o custo do caminho. Então, qualquer caminho que tenha custo mínimo vai ser uma solução ótima do meu problema. Caminho de S a T. Qualquer caminho de S a T é solução viável. Qualquer caminho de S a T que tem o custo que nenhum outro vai ter um custo mais baixo, então vai ser solução ótima do meu problema. Beleza, pessoal? Então a gente viu aí três problemas bem formalizados, né? Agora, o exercício que eu quero que vocês façam. Vocês vão aqui na página do professor Paulo Feofilov, tá aqui, ó, aulas tal flow, né? Então tem a URL tá aí. Lá nos slides tem também. É o problema do fluxo máximo. O que eu quero que vocês façam? É bem simples. Eu só quero que você leia esse enunciado aqui e entenda o que é um problema de fluxo máximo, tá bom? Então você vai ler todas as definições. Eu vou pedir licença para vocês aqui rapidinho que eu vou encher minha garrafinha de água. Eu não costumo editar os vídeos, né? Se tivesse uma pessoa que fazia a edição dos vídeos, dava para cortar aí as enrolações, né? Mas então vamos lá. Então, ó, é importante que vocês façam esse exercício, tá bom? Vai aí na página do professor Paulo Feofilov, procura aqui, tal, problema do fluxo máximo. Não tem nada demais, tá? Só que assim, é uma definição um pouquinho mais, tem um pouquinho mais, é um pouquinho maior, eu diria, vai. Ela não é nem mais complexa, é uma definição mais extensa, né? Para você entender aí ó, o que é um fluxo, né? O fluxo de entrada, o fluxo de saída, né? O saldo, não sei o que lá. Então, lê aí direitinho, vê se você consegue entender o que é o problema de fluxo máximo, tá bom? Não precisa ver o algoritmo, tá bom? E aí, depois, a segunda parte do exercício é você entender qual é a relação do problema de fluxo máximo com o problema do emparelhamento máximo em grafos bipartidos, tá? Porque, ó, esse problema do emparelhamento, ó, ele serve para qualquer tipo de grafo, né? Esse problema do emparelhamento, eu não estou dizendo que o grafo de entrada tem que ser bipartido, tá? Só que você pode pensar em classes especiais dos problemas, né? Você pode falar que lá no teu grafo de entrada, ó, em vez de você falar um grafo dirigido, você pode falar um grafo bipartido, tá? Aí você está tratando um caso especial desse problema, você está se restringindo
aqui os dados da entrada lá, né? Você está dizendo que você só vai aceitar grafos bipartidos como entrada do seu problema, tá? Ah, o que que é um grafo bipartido? Você vai. Tá, eu vou falar, vai. Isso aqui é um grafo bipartido, por exemplo. Ó. É um grafo que eu consigo dividir a classe os vértices, né, em duas classes, tá? É uma partição, é uma bipartição, né, do conjunto dos vértices, tal que não vai existir aresta entre os vértices de uma mesma classe, tá? Então, essa classe aqui de cima, ó, não tem nenhuma aresta ligando dois vértices aqui em cima. A mesma coisa aqui embaixo, ó, não tem nenhuma aresta ligando dois vértices daqui de baixo. As arestas, elas sempre têm uma ponta em cada classe da bipartição, tá bom? Não é correto você falar, ah, essa aqui é uma partição, essa aqui é outra partição, tá bom? Que isso é a nomenclatura que a gente usa quando a gente formata HD do computador, né? A gente tem uma HD, a gente cria várias partições na HD, né? Mas aqui na otimização combinatória, o correto, quando a gente fala partição, é a divisão. Então, assim, a partição, ela define em qual classe da partição vai estar cada elemento, tá bom? Então, se você poderia criar três partições, quer dizer, ó, já eu estava falando e eu agora acabei falando errado, né? Você pode criar uma partição que ela tem três classes, ou então quatro classes, né? Então vamos supor que a minha partição aqui, ó, eu vou pegar esses três vértices aqui, vai estar numa classe, esses outros dois vértices em outra classe, esses três aqui numa outra classe e esses dois aqui numa outra classe. Então isso é uma partição do conjunto de vértices. É uma partição que tem quatro classes. Essa é uma classe, essa é outra classe, essa é outra classe, essa é outra classe. Aí, para ser uma partição, cada elemento ele só pode fazer parte de uma única parte. Ele só está, né, contido uma e exatamente em uma parte. Ele tem que estar em uma e ele só pode estar em uma, tá bom? Ele não pode estar em duas, ele também não pode estar em nenhuma, tá? Isso é uma partição, tá? Então, essa bipartição, que é uma partição em dois do conjunto de vértices, e aí para o grafo então ser bipartido, eu vou olhar para cada parte, e aí então eu vou olhar os vértices daquela parte e não vai ter nenhuma aresta ligando os vértices que estão na mesma parte. Tá? Então isso é um grafo bipartido. Então o problema de emparelhamento em grafos bipartidos é esse problema que a gente já viu qual é, porém a entrada do problema ela só admite grafos bipartidos, tá bom? Então a segunda parte do exercício é você ver qual é a relação entre o problema de fluxo máximo e o problema de emparelhamento bipartido máximo, que é o problema de emparelhamento em grafos bipartidos. Certo, pessoal? Eis o exercício. Espero que vocês façam, hein? Vou cobrar de vocês lá no grupo do WhatsApp, hein? Vamos voltar aqui para o full screen. Problemas difíceis. Acho que eu vou fazer uma pausa, viu? Esse vídeo aqui tá ficando mais longo do que eu esperava. Eu vou fazer uma pausa. Aí eu já retomo aqui.